Permita-me compartilhar com você uma palavra registrada aqui nas Sagradas Escrituras, no livro de Ruth, no capítulo 2, e versículo 14 em diante, que diz assim: E Boaz lhe disse, na hora da refeição, vem tu para cá, e come do pão e molha do teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu o grão tostado, e ela comeu, e ficou satisfeita e se retirou. E quando ela estava de pé para colher, Boaz ordenou aos seus moços, dizendo: Deixa colher também no meio dos feixes, e não a censureis. E também deixai cair propositalmente alguns dos punhados para ela, e os deixai para que ela possa apanhá-los, e não a repreendais. Assim, ela colheu no campo até o anoitecer, e debulhou o que havia apanhado, e foi cerca de quase um efa. E ela o tomou consigo e entrou na cidade, e a sua sogra viu o que ela havia colhido, e ela o trouxe, e lhe deu o que havia reservado depois de estar satisfeita. E a sua sogra lhe disse: Onde colhestes hoje? E onde trabalhastes? Bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. E ela mostrou à sua sogra aquele com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência nem dos vivos nem dos mortos. E Noemi lhe disse: O homem é nosso parente chegado, um dos nossos próximos parentes. E Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse: Tu deverás te manter junto aos meus moços, até que tenha terminado toda a minha colheita. E Noemi disse a Ruth, sua nora: É bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele, que não te encontre em nenhum outro campo. Assim ela se manteve junto às criadas de Boaz para recolher até o final da colheita da cevada e da colheita de trigo, e habitou com a sua sogra. Olha que coisa interessante, essa história você já conhece. É a história de Ruth, a moabita, que depois de perder o marido, depois de perder o sogro e o cunhado, ela volta com a sua sogra, a Noemi, volta para a terra de Israel. E a história é muito linda, vale a pena você tirar alguns momentos e lê-la hoje ainda. O texto diz que quando Noemi e Ruth chegam na cidade, elas começam a trabalhar no campo de um homem muito rico chamado Boaz. Nesse dia, Boaz a vê trabalhando no meio do campo e a chama para comer com ele. Mas eu quero me atentar agora com você apenas para esta última parte do versículo, que diz assim: E assim ela se manteve junto às criadas de Boaz para recolher até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo. Olha que coisa interessante. Era um trabalho extremamente cansativo, exaustivo. Ruth, ela não escolhe o que vai fazer, ela não escolhe trabalho, ela simplesmente chega diante de uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, uma porta de grande oportunidade se abre diante dela. E é claro que essa oportunidade vai exigir dela um grande sacrifício, mas ora, é uma grande porta de oportunidade. Então, qualquer sacrifício valerá a pena. O texto diz que Ruth começa a trabalhar desde de manhã e ela vai até o final daquele dia. E quando está anoitecendo, que os trabalhos cessam, ela para ainda para malhar aquele feixe de cevada e separar a palha da cevada. Agora, separado a palha da cevada, e olha que isso vai levar tempo, não é feito de qualquer momento, rápido, tão rápido assim. Depois de separar então a palha da cevada, ela junta a cevada e leva para casa, para compartilhar com a sua sogra, para que ela tenha o que comer durante os próximos dias, semanas e meses. O texto diz que ela junta quase 35 quilos de cevada. Ela perseverou na colheita daquele dia. Ela trabalhou muito, trabalhou duro naquele dia. E quando tinha trabalhado duro demais, ela descobriu que deveria trabalhar um pouco além. Para quê? Agora, para separar a casca da cevada em si. E ela faz isso. Chega em casa, então,
cansada, exaurida, exausta, cansada ao extremo. E ela é recebida pela sua sogra, que a incentiva, que a encoraja e que a anima. O texto diz que ela continua a partir daí e ela persevera na colheita da cevada. A cevada é um cereal que naquela ocasião ele era muito utilizado para alimentar os animais. E é claro que no momento de escassez alimentava também as pessoas mais pobres. Então não apenas os animais comiam da cevada, também os pobres que se alimentavam da cevada. Mas a palavra diz que ela recebeu uma palavra de ânimo de Boaz, dizendo para que ela continuasse trabalhando ali. Depois ela recebeu uma palavra de incentivo também da sua sogra Noemi, dizendo: persevera, continua lá com as tuas amigas, com as criadas de Boaz, colhendo a cevada. E a beleza do texto está exatamente aqui, porque Ruth persevera, ouvindo palavra de conselho de Boaz, também ouvindo a palavra de conselho da sua sogra, ela persevera num trabalho que, olha, eu vou te dizer, é muito cansativo, debaixo de sol, ela está malhando ali aquela cevada. Quando ela acaba de trabalhar na cevada, o texto nos dá uma informação muito importante. Ela colhe cevada não apenas para um dia, para uma semana, mas para alguns meses. Mas porque ela persevera na colheita da cevada, ela acaba começando a colher agora também o trigo. Quem persevera na colheita da cevada vai colher trigo também. Eu sei que de repente para você está difícil nesse momento. Você está começando um empreendimento novo e uma aula de inglês, sei lá, você está começando algo novo. Isso por si só já é difícil. Já é um desafio se manter em algo novo, até que deixe de ser novidade. Daqui a pouquinho você vai olhar e você vai perceber que vai ter que continuar naquele trabalho durante algumas semanas e meses, talvez 2, 3 anos. É o desafio de quem faz uma faculdade. E no primeiro ano você vai bem, no segundo ano você quer desistir. A palavra de Deus para você hoje é: persevera. Ela tinha, a Ruth tinha a seu favor a sua sogra que a incentivava. Também tinha a Boaz que a incentivava. Mas você tem hoje o próprio Senhor Jesus te incentivando. Persevera, continua na tua caminhada. Quem sabe você é um novo convertido que começou agora a tua caminhada de fé. E olha, eu sei, quanta dificuldade pelo caminho, quanta luta, quanta gente para trazer tristeza. E às vezes, pessoas que estão no meio da colheita, que deveriam ser irmãos, mas que parece que estão ali disputando com você alguma coisa. Parece que isso quer tirar nossa esperança, sabe? Parece que isso vai nos desanimar. Mas a palavra de Deus para mim hoje, para você, aliás, são 2 palavras que Deus tem para mim e para você hoje. É que quem obedece vai colher. E quem persevera, vai colher em abundância. Deus tem uma palavra para você que está obedecendo. A bênção do Senhor está sobre você. A obediência, ela atrai a bênção do Senhor. Então, se você está em obediência, pode olhar ao teu redor, que você vai perceber que as bênçãos do Senhor já estão te alcançando. Mas a segunda palavra de Deus para mim e para você hoje, além do obedecer, também é perseverar. Persevera. A Bíblia diz que os cristãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. E a igreja crescia e se estabelecia. Então a palavra de Deus para você hoje é: persevera. Não fica olhando para a dificuldade, não. Não olha para as lutas que você vai enfrentando, porque você vai enfrentar a luta a vida inteira. Todos nós teremos lutas, todos nós teremos provas, todos nós teremos dificuldades, nós seremos traídos, nós seremos enganados, nós seremos, se possível, trapaceados. Vigie para que isso não aconteça. Mas se isso acontecer, meu amado, minha querida, entenda uma coisa: se você perseverar, Deus vai te dar uma colheita em abundância. Olha, a Bíblia diz, e ela vai além, porque a Bíblia diz que Ruth perseverou na colheita do trigo, e aí ela alcançou uma coisa extraordinária, porque quando acaba a colheita do trigo, a Bíblia diz que Boaz a pede em casamento.
Sabe quem é Boaz? Boaz era aquele homem mais rico da região, era o milionário daquele momento, era o homem que possuía muita fazenda. E ela então se enamora e casa com Boaz. E você pergunta, parou aí, né, pastor? Não, porque quando você obedece e quando você persevera, a bênção do Senhor, ela é sem medida, ela é transbordante. Agora, esta mulher, além de estar casada com Boaz, a Bíblia diz que ela vai ser avó. Vai ser avó de quem? De um homem chamado Davi. Você já ouviu falar sobre ele? O maior, talvez um dos maiores nomes do Antigo Testamento, lado a lado com Abraão e tantos outros, Moisés e tantos outros. Mas esta mulher, ela vai ser avó de Davi, só por causa de uma coisa. Aliás, duas coisas. Porque primeiro ela obedeceu e segundo, porque ela perseverou. Então a palavra de Deus para você hoje é: persevere, obedeça. Deus tem coisas extraordinárias para realizar na sua vida. Deus te abençoe.